Pode ser como Terra das Rosas, Suíça Baiana ou Joia do Sertão. Ela é conhecida dentro e fora do estado, seja por sua localização estratégica, pelos seus famosos filhos de renome nacional e internacional ou pela temperatura incomum para uma cidade na Bahia. Vitória da Conquista completa hoje 178 anos de emancipação política, mas sua história começa bem antes, quando o controverso João Gonçalves da Costa fundou o Arraial da Conquista em 1783, contando com a ajuda de outros tantos homens que lutaram e trabalharam na abertura de caminhos para a ocupação territorial do sertão. A gente não pode pensar que Vitória da Conquista só foi realmente conquistada e passou a existir a partir de um homem, que é o que a cidade elegeu para sua memória, o João Gonçalves da Costa. É um ex-escravo, um preto forro, como tantos pretos forros e como tantos ex-escravos se tornaram capitão-mores na história da América Portuguesa. Ele não é um caso único, é um caso significativo para nós, mas não é uma exceção na história da colonização portuguesa. Então, a gente desfaz um pouco esses mitos, né? Os historiadores tentam desfazer um pouco esses mitos que elegem grandes nomes, grandes feitos. Então, na verdade, o processo histórico ele é uma ação coletiva. Aqui viviam povos indígenas de diferentes tribos, donas de toda a riqueza existente no interior. Mas a possibilidade de adquirir recursos para a coroa despertou grande interesse em Portugal. Por isso, as empreitadas, muitas vezes violentas, com o objetivo de explorar e conquistar o sertão. A conquista a gente entende como a tomada da terra dos índios, como a instalação da administração pública portuguesa. Isso significa a conquista. E esse processo nós sabemos que é um processo, acima de tudo, um processo violento. Um conquistador, ele enfrenta resistências. As resistências dos escravos, a resistência dos índios e também as resistências dos seus inimigos. Ouro, prata, rubis, diamantes e esmeraldas encontrados na região talvez tenham sido o motivo pelo qual a primeira estrofe do hino da cidade a apelida carinhosamente de Joia do Sertão Baiano. O dia 9 de novembro foi instituído como aniversário da cidade a partir da criação da primeira Câmara de Vereadores, formada principalmente por representantes das famílias importantes na época, pessoas ligadas à justiça, proprietários de terra, herdeiros dos conquistadores e demais políticos. Por exemplo, a família Ferreira Campos, que é uma família extremamente importante, que no século XVIII já possuía uma quantidade de terra com mais de 300 escravos. Quer dizer, essa é uma história que precisa ser recontada. A família Lopes Moitinho, por exemplo, que é uma família de portugueses, os dois são portugueses, os Ferreiras Campos, os Lopes Moitinho e também os Ferraz de Araújo. São famílias portuguesas que vêm para cá ainda no início do século XVIII e se tornam grandes proprietários de terras de escravos. A família Fernandes de Oliveira, ela produziu grandes líderes políticos, a exemplo Coronel Gugé, a exemplo o Pedral Sampaio, que são membros, são parentes entre si, são descendentes um do outro, né? Então, esses personagens políticos do século XX, eles marcaram a história da cidade. O fato de Vitória da Conquista ser desde tempos coloniais o entreposto que ligava o interior e o litoral do estado e também os principais portos na época em Salvador e Rio de Janeiro fez com que a cidade estivesse em constante desenvolvimento. Ainda hoje, o principal acesso ao Nordeste, vindo do sul do país pela BR-116, tem a cidade como porta de entrada, o que pode ser considerado um dos principais motivos para que Vitória da Conquista seja a terceira maior do estado e a quarta maior no interior do Nordeste. Devido ao seu reconhecimento como polo comercial e educacional, Conquista se tornou também caminho para muitas pessoas que saem das cidades pequenas para estudar ou buscar melhores condições de vida. Seu Helenildo da Silva é pernambucano e veio com toda a família há quase 50 anos para a cidade que hoje chama de lar. Lá onde eu morava estava muito seco e a gente depois uma melhora de vida aqui em Conquista, trabalho, né? Meu pai veio primeiro, depois em seguida viaja a família, veio nós. Então nós chegamos aqui em 69, estamos aqui até hoje. Além de acolher um número imenso de cidadãos de outros municípios, a capital do sudoeste baiano é berço de grandes nomes. Glauber Rocha, Elomar Figueira Melo, Minotauro e Minotouro são todos nascidos aqui e reconhecidos além fronteira por seus trabalhos desenvolvidos na música, cinema e esporte. Na construção histórica de Conquista, também podemos citar, além das famílias fundadoras e seus descendentes, a exemplo de Coronel Gugé e Pedral Sampaio, nomes como Regis Pacheco e Mozart Tanajura, um dos responsáveis pelo estudo e registro de vários acontecimentos que marcaram a trajetória da cidade. As mulheres não ficaram de fora na escrita dessa história. Laodiceia Guzmão, Henriqueta Prates, Dona Zazá,
Olívia Flores e Fulô do Panela foram personagens ativas na composição da sociedade que fez parte da memória conquistense. Existem muitos trabalhos sobre índios, existe muito trabalho sobre cultura, sobre memória, sobre os nomes dos grandes políticos aqui da cidade, sobre personagens interessantes da cidade, sobre mulheres negras que foram extremamente importantes para a história da cidade. A exemplo, a Fulô do Panela, da Ana Dió, que é um marco aqui nos quitutes, né, do acarajé aqui da praça. Tem uma dissertação muito importante sobre ela e sobre outros personagens. Mesmo com tanto a ser contado, Vitória da Conquista continua jovem. Os 178 anos comemorados hoje são apenas o começo de muita história que ainda será escrita. Parabéns, Conquista, pelo seu aniversário, mais um aniversário, 178 anos. Que Deus nos abençoe a nós todos. Eu desejo à Vitória da Conquista tudo de bom, que a cada dia ela possa progredir muito mais. Parabéns e que eu viva para curtir Conquista há muitos e muitos anos pela frente. Eu sou muito orgulhosa, sou muito grata, primeiramente a Deus e Vitória da Conquista de conviver nesse lugar maravilhoso.